Pessoal, ouçam essa história, eu queria o comentário de vocês. Qual seria a atitude que vocês acham que eles deviam ter tomado? E se vocês conhecem também alguém que já fez isso. Quando chegaram em casa, após saberem da notícia, Joana decidiu ter uma conversa séria com seu marido. Ela se sentiu sobrecarregada pela perspectiva de cuidar de um bebê com necessidades tão especiais. Sua voz estava repleta de incertezas e preocupações. Edivaldo, não sei se posso lidar com isso. Esse bebê precisará de muitos cuidados e com certeza enfrentará muitos desafios na vida. Eu teria que parar de trabalhar para cuidar dele e não podemos nos dar ao luxo disso. Seu salário não será suficiente para me sustentar e meu período de licença maternidade terminará em 3 meses e isso é demais para mim. Edivaldo sentiu-se impotente ao ouvir a sinceridade das palavras de sua esposa. Ele olhou para o recém-nascido indefeso que dormia tranquilo e sentiu que seu mundo desabava ao pensar nas dificuldades que estavam por vir. Então, o que você está propondo, Joana? Ele perguntou com a voz trêmula, ansioso para ouvir a resposta de sua amada esposa. Joana respondeu com pesar, ciente das decisões difíceis que teriam que tomar. Há uma instituição que acolhe crianças com problemas e procura colocá-las em lares mais adequados, com mais recursos. É uma alternativa que devemos considerar, mesmo que seja dolorosa. Edivaldo não queria que as lágrimas escorressem por seu rosto, mas não conseguiu evitá-las. Ele beijou o bebê e olhou nos olhos de sua esposa. Eles compartilharam um momento de tristeza e aceitação diante da difícil realidade que enfrentavam. O casal decidiu manter o bebê pelo menos até Joana precisar retornar ao trabalho. Durante esse período, eles perceberam o quanto seria difícil separar dele. Mas também compreenderam a importância do trabalho de Joana para as finanças da família. Juntos, eles enfrentariam os desafios que estavam por vir, procurando o melhor caminho para o futuro do seu filho. Chegaram até considerar pedir ajuda aos pais para cuidar do pequeno enquanto trabalhavam, mas a resposta que receberam dos pais de Edivaldo foi surpreendente e de forma negativa. O próximo passo seria conversar com a mãe de Joana e apresentar suas preocupações e necessidades, esperando encontrar uma solução para o dilema que enfrentavam e um alento. A preocupação e as dúvidas pairavam no ambiente quando a mãe de Joana, com sua expressão séria e crítica, fez uma sugestão desconcertante. Naquele momento tenso, ela propôs algo que os deixou perplexos. Ela sugeriu a possibilidade de submeter o bebê a um teste de paternidade, questionando a origem dos problemas de saúde que ele enfrentava. A mãe de Joana não parou por aí. Ela insistiu em ir ao hospital e exigir uma revisão minuciosa dos registros de nascimento. Estava convencida de que o bebê não podia ser filho de sua filha e mencionou até mesmo a possibilidade de envolver advogados, lançando ainda mais incertezas sobre a situação. O casal estava se sentindo cada vez mais perdido diante das sugestões controversas e das incertezas que pairavam sobre a origem dos problemas de saúde do seu bebê. No entanto, eles logo perceberam que, como Joana havia sugerido anteriormente, a solução mais compassiva naquele momento seria deixar o pequeno aos cuidados de um orfanato. Uma decisão dolorosa, mas que parecia ser sensata diante das circunstâncias que aquele casal em específico estavam vivendo. O dia da despedida foi profundamente doloroso para os pais de Pedro. Um momento em que a tristeza e a angústia se misturaram, quase como se estivessem sendo covardes, mas após refletirem sobre a situação que enfrentariam, decidiram que era o melhor caminho a seguir. Deram ao pequeno um último beijo na testa, expressando silenciosamente sua bênção, antes de se despedirem definitivamente de sua vida. À medida que os meses passavam, Pedro continuava a crescer e se desenvolver, quase como qualquer outra criança.
Sua condição, caracterizada pela abundância de pelos, persistia, mas felizmente seus olhos indicavam desenvolvimento normal e saudável, sem sinais preocupantes de atraso. Foi quando Pedro completou 2 anos e deu seus primeiros passos que o destino pareceu ter um plano diferente para ele. Um amável casal, Valéria e Marcelo, entrou em sua vida. Valéria e Marcelo, que nunca tiveram a oportunidade de ter um filho, pois sua esposa tinha problemas, visitaram um orfanato por curiosidade, mas algo especial aconteceu quando seus olhos se encontraram com os de Pedro. A surpresa inicial de Valéria deu lugar a um sentimento de atração mútua e amor por Pedro, quando ele começou a sorrir e estender mãos em direção dela, como se estivesse saudando uma amiga de longa data. A resposta positiva de Pedro conquistou o coração do casal, que não se importou se ele tinha alguma deficiência ou algum atraso, criando um laço especial entre eles. Com curiosidade, Valéria perguntou à cuidadora sobre o nome do pequeno e a explicação foi fornecida. Pedro era conhecido como Lobinho, devido à sua aparência única, quase como a de um pequeno homem, com pelos em todo o corpo e uma corcunda nas costas. A cuidadora esclareceu que, apesar de sua aparência, Pedro era uma criança saudável, exceto por sua corcunda, uma condição chamada hipercose, que causava o excesso de pelos em seu corpo. Foi então que Marcelo, movido pelo desejo de oferecer a Pedro uma chance, tomou iniciativa e perguntou sobre a possibilidade de operar a corcunda. Os médicos afirmaram que era uma possibilidade, mas o orfanato não tinha os recursos necessários para realizar tal procedimento. Mesmo assim, eles estavam planejando uma campanha de arrecadação de fundos para o futuro. Após 2 semanas de reflexão, discussão entre Valéria e Marcelo, eles tomaram uma decisão que mudaria suas vidas e a vida de Pedro. Optaram por formalizar sua solicitação de adoção de Pedro, reconhecendo que o amor e o cuidado que poderiam oferecer seriam mais do que suficientes para dar a ele uma vida feliz e acolhedora. Os trâmites foram rápidos e em pouco tempo Pedro se mudou para o lar de Valéria e Marcelo. A cirurgia para remover a corcunda de Pedro foi realizada com sucesso e à medida que os meses passavam, o pequeno peludo começou a se adaptar à sua nova vida. Ele se transformou em uma criança vibrante e adorável, cheia de energia e entusiasmo. Valéria e Marcelo não podiam estar mais felizes com sua decisão de adotar Pedro e eles não poderiam imaginar sua vida sem ele. Pedro cresceu com amor, apoio e oportunidades, superando todos os desafios que a vida lhe apresentava. Ele enfrentou a escola, fez amigos e mostrou um talento especial para a música. Com o tempo, a lembrança de sua partida inicial de casa se tornou uma memória distante. A história de Pedro é uma prova de como o amor e o apoio de uma família podem transformar a vida de uma criança, independentemente das circunstâncias de seu nascimento. Com Valéria e Marcelo ao seu lado, Pedro superou todas as adversidades e floresceu em uma pessoa incrível e inspiradora. Sua jornada é uma lembrança de que, com amor e dedicação, tudo pode mudar. Podemos enfrentar e superar os desafios mais difíceis da vida.